Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de cuidador de idosos. Quero falar com vocês hoje sobre uma instituição muito importante para o idoso. Eu quero falar do Ministério Público. A gente precisa entender, ainda que de maneira superficial, qual é a função dessa instituição. Muito se ouve falar do Ministério Público. O que você efetivamente sabe sobre o Ministério Público? Ora, eu estou aqui para te ajudar. O Ministério Público, ele sempre deve estar presente quando existir uma parte hipossuficiente, uma parte mais fraca. Você já percebeu que o Ministério Público está presente em todas as causas em que se pede alimentos? Ou seja, tem um menor que você não pode transacionar um direito sem que haja um olho, uma fiscalização para visualizar se não está sendo preterido aquele direito. Se aquele direito daquele menor está sendo observada. Aí está o Ministério Público, ele está presente nesse momento. E também está presente, visualize bem, imagine que você vá e compra um produto para o seu cabelo, algo que seja de um valor não muito caro e que, se você diagnosticar posteriormente que falta 20, 30 ml, o que você vai fazer? Deixa isso para lá. Nesse caso, o que você pode fazer? Comunique o Ministério Público, porque a lesão ao todo, ela é muito grande. O quanto que isso significaria num produto que é distribuído no Brasil inteiro? Ou seja, uma lesão a um consumidor de 20, 30 ml, nada ou muito pouco significa, mas a hora que você coloca isso no geral, no montante total, se torna algo substancial, ou seja, está existindo um engano. Não há interesse, ou até pode existir interesse sua em ir lá e questionar, mas essa instituição também existe para que essas lesões pequenas, que se tornam grandes substancialmente na lesão geral, ele, como defensor da sociedade, atue. Vocês também já devem ter visualizado, isso eu prezo muito, eu fico muito triste aqui em Uberlândia, quando eu ando na cidade eu vejo em cada poste pregado algumas coisas, não vamos mencionar nomes. Você pode se sentir indignado, mas o Ministério Público que deve fazer essa ação, visualizar quem está fazendo isso, porque tem o Ministério Público ele se divide em várias partes. Tem o Ministério Público que toma parte das ações penais, o Ministério Público do idoso, que eu quero falar aqui com você, o Ministério Público da cidadania, o Ministério Público da lesão ao consumidor. Então, cabe ao representante do Ministério Público da cidadania visualizar essas ações e coibi-las. Basta o Ministério Público, é isso, eu já te chamo a sua atenção. Vamos deixar nossa cidade mais limpa, basta pegar o número desse telefone e chamar aqui para uma audiência. Assim, eu tenho certeza, aplicando multa, a vigilância sanitária não está aplicando multa nos estabelecimentos em que se visualiza uma ou outra pessoa sem máscara. O Ministério Público também pode fazer isso. E tem um número, não é pessoas que não são identificadas. A pessoa faz isso e ainda coloca o número. Pois bem, agora chegou a hora de a gente falar da função do Ministério Público no que diz respeito ao idoso. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o Ministério Público tem algumas missões constitucionais. Ou seja, se você pegar a Constituição, lá está o que incumbe ao Ministério Público. Só que lembra daquilo que eu falei para você, que lei especial prefere a regra geral? A própria Constituição, ela permite às leis federais infraconstitucional estabelecer atividades específicas para essa instituição. Ou seja, no Estatuto do Idoso tem um capítulo só do Ministério Público. E o que você precisa saber? Aonde ele está presente? O que ele pode fazer para o idoso? Ora, então vamos conversar sobre isso agora. A primeira coisa que você precisa entender é que ele também acompanha as ações referente ao idoso no que diz respeito a alimentos. Eu não sei quem colocou na cabeça de quem, isso aí caiu uma lenda popular, de que a pessoa faz 18 anos e que acabou os alimentos. Isso é uma grande mentira.
Veja bem, os alimentos é necessidade e possibilidade. Ainda que se faz 18 anos, existindo a necessidade daquela pessoa e a possibilidade de quem pode prover, aí está presente os alimentos. Eu, como defensor público, inúmeras vezes eu entrei de ação de alimentos de pai contra filho. Ora, o Estatuto do Idoso estabelece claramente a possibilidade do idoso solicitar os alimentos aos filhos, e isso a gente já falou de maneira solidária, num montante total, chamando inclusive o poder público, chamando inclusive a comunidade. Então ele está lá acompanhando e fiscalizando as ações de alimento. O Ministério Público também pode instaurar inquérito civil. O que é isso, Rodrigo? É como se fosse o inquérito policial, mas não vamos confundir, não tem crime. É alguma ação que não está sendo feita por parte de alguém, que, antes de promover a ação, ele estabelece um procedimento investigatório para diagnosticar, para conhecer, para saber o que está sendo feito. Isso chama-se inquérito civil. Então o Ministério Público tem essa legitimidade no Estatuto de Idoso de estabelecer inquérito civil. Por exemplo, um lar do idoso, um estabelecimento que não está atendendo às regulamentações, recebe verba. Aí o que acontece? O Ministério Público quer saber aonde essa verba está sendo empregada, se recebeu a verba, se está sendo cumprido, e aí se estabelece esse inquérito civil para se buscar diagnosticar ou também apurar responsabilidade. Uma outra atividade do Ministério Público é revogar procurações. Ora, por que isso, Rodrigo? A gente sabe que a partir de uma certa idade o discernimento já não é a mesma coisa. Então aí entra em cena o que? O princípio da confiança. O idoso, ele confia nas pessoas, mas nem sempre as pessoas retribuem essa confiança. E aí estabelece essa relação e muitas das vezes esse idoso é enganado e acaba outorgando procurações para fazer, para deixar de fazer uma série de coisas. E essa série de coisas traz benefícios não para ele idoso, mas para quem a procuração foi outorgada. E aí, se visualizando isso, vem o Ministério Público e revoga. Então vocês já perceberam que o Ministério Público atua toda vez em que uma parte mais fraca estiver presente numa relação contratual, estiver presente numa relação jurídica. Então o Estatuto do Idoso, ele traz um rol. Não tenho aqui por objetivo esmiuçar esse rol. Nós trouxemos aqui algumas curiosidades e dentre elas ainda destaco a expedição de notificações. Pode ainda inspecionar entidades públicas e privadas de atendimento ao idoso, pode requisitar força policial, está lá para você conhecer. O mais importante é você entender o que é o Ministério Público, o que ele pode fazer, o rol está lá. Se você tiver alguma dificuldade, vai ser um prazer te ajudar. Conte comigo e até o nosso próximo encontro.